Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, caro telespectador. Aí em casa, esperamos que esteja bem de saúde. Nós já estamos invadindo a sua casa com a nossa tela, a nossa mensagem. Hoje temos uma aula muito forte, uma aula que sempre apoquenta a sociedade com várias formas de interpretação de acordo com suas emoções, não é? Cada um com sua emoção. Hoje, nosso convidado especial é o Sheikh Shuaib, que vem cá, nos traz um tema muito forte, o tema que diz aqui, cuidados que devemos ter com erros dos outros. Sheikh Shuaib, boas-vindas, seja bem-vindo à casa. Sheikh Shuaib escolhe esse tema, primeiro, por que escolhe esse tema? Segundo, o que tem a dizer com este tema, cuidado que temos que ter. O que tem a explicar a nós e lá em casa, meu irmão, minha irmã, que precisa de consumir esta sua aula de hoje, não é? Sua matéria de hoje. Esperamos que tudo corra bem. Fica aí, não muda de canal. Estamos aqui para podermos trazer mensagem sábia e conveniente para a sociedade. Sheikh Shuaib, boas-vindas. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A todos que estão a assistir a este programa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa usalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, em primeiro lugar, agradecer o convite e todos aqueles que organizaram o programa, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda mais baraka na vida deles, né? Então, em relação ao tema, é um tema que temos muito que aprender. É uma aula, quer dizer, é um tópico em que, se nós formos a olhar na sociedade, então temos muito, é algo que virou muito comum, né? É uma coisa que virou muito comum na nossa vida. Então, esse tema que vem ali, cuidado com os erros dos outros, é uma prática que virou modo de vida das pessoas, né? É uma prática que virou modo de vida das pessoas. Então, se nós formos a olhar para o tema e nós olharmos para o mundo lá fora, havemos de ver que é algo em que todo mundo está a viver. Se nós formos entrar dentro de casa, vamos encontrar esse problema dentro do casal. Se nós formos entrar dentro do trabalho, vamos encontrar esse problema dentro dos colegas entre si. Se nós formos entrar na sociedade, vamos ver que esse também é um defeito que existe entre as pessoas. Então, quase em todos os lugares está afetado com esse problema. Então, isso quase virou uma prática comum, algo que virou um modo de vida das pessoas. Então, por isso que é muito importante nós termos atenção nesse aspecto, em tirar os erros dos outros. Falando nesse de tirar erro dos outros, para si, Sheikh Shuaib, o que significa erro do outro? E o que significa tirar? O que significa isso? Ok. Tirar os erros dos outros, o que é? Normalmente, cada um, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano. Então, o ser humano é um ser que não é perfeito, né? O ser humano é um ser que não é perfeito. Nenhum ser humano está isento de erros. Então, qualquer ser humano, ele sempre vai ter uma parte boa. Se, por exemplo, se tem algo dentro de mim que eu estou a falhar, é possível que o meu companheiro esteja certo, aquela prática. E naquilo que o meu companheiro está certo, e naquilo que o meu companheiro está a falhar, é possível que eu estou a errar, né? Ele está a falhar e eu estou a acertar. Onde eu estou a acertar, ele está a falhar. Então, isso é para dizer que não existe nenhum ser humano que é perfeito, que está isento de erro. Sempre alguém tem uma parte boa e tem uma parte má. Então, somos todos assim. Apesar que a parte boa não vai ser boa para nós todos, né? Ele tem parte boa, a parte boa dele, a ação que ele consegue fazer de bom, eu não consigo fazer. A ação que eu consigo fazer de bom, se ele consegue fazer, outro não consegue fazer. Então, é um caso que é comum entre nós todos, né? É algo comum. Então, por isso, é necessário que a gente consiga aprender dos erros dos outros. Nós não podemos procurar defeito.
Procurar defeito não é bom nós procurar defeito, mas sim, nós devemos aprender das bondades dos outros, levar as boas qualidades que os outros têm para a nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala deu a nós 2 olhos. Então, um olho vamos usar para quê? Para nós repararmos as boas qualidades que ele tem. E nós tirarmos lição, aprender daquelas boas qualidades. Em vez de nós pararmos sentar e dizer que fulano tem esse defeito, aquele defeito, mas sim, nós podemos sentar e pensar, dizer que fulano tem essa boa ação. Será que essa boa prática que ele tem dentro de si, eu, como muçulmano, tenho isso dentro da minha vida? Né? Então, por aí, a pessoa vai ter que fazer uma análise entre a boa ação dele e, o seu lado negativo. Então, puxar aquela boa ação para ir cobrir o seu lado negativo. Agora, esse Sheikh Shuaib, jazakumullah, caro telespectador, está aqui uma conversa muito adoçada aqui, a ser trabalhada, a ser interpretada com o Sheikh Shuaib sobre tirar erro dos outros. Eu ainda vou persistir aqui, o meu caro telespectador que está a acompanhar o programa, eu vou fazer uma pergunta. O Sheikh Shuaib, falando nisso, para si, o que é melhor para si? É perante Allah subhanahu wa ta'ala ou perante a sociedade? Aqui nós temos que ter em conta 2 coisas. Número 1, primeiro é entre a pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Primeiro é entre a pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, nós estamos vivendo no mundo, na sociedade, né? Então temos ligação com as pessoas. Então nós devemos ter, não podemos fazer uma prática que vai contra a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala e para satisfazer as pessoas. Né? Mas sim, nós temos que fazer aquilo que é do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente se isso vai contentar as pessoas ou não. Porque, reparemos, se por exemplo, aquele que for a fazer uma certa ação para agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, deixando as pessoas chateadas, mais cedo ou mais tarde, todos vão ser seus amigos, vão voltar para si. Né? Mas se a gente fizer pelo contrário, por exemplo, a pessoa vai fazer algo para quê? Para satisfazer as pessoas e deixando Allah zangado, então mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão virar contra ele. Mais cedo, mais tarde as pessoas estarão contra si quando quebrar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Palavras do Sheikh Shuaib. Sheikh Shuaib, esta sua conversa, esse seu tema, tem alguma acomodação alcorânica, algum recado de Allah subhanahu wa ta'ala que pode nos frisar para o meu caro telespectador ali, nossos seguidores poderem ir visitar o Corão, verem lá, lerem lá e tirarem mais proveito? Algum sustento alcorânico tem disso? Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: "Wala tajassasu", e não tire os defeitos dos outros, não procurai os defeitos dos outros. Então, essa é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah está a dizer que não tire defeito dos outros, é porque próprio Allah subhanahu wa ta'ala sabe que dentro das criaturas não há ninguém que é perfeito. Mashallah. Dentro das criaturas não há ninguém que é perfeito. Então Allah diz: não tira os defeitos dos outros. Porque no momento em que você vai parar em querer tirar o defeito dos outros, você nesse momento você está a se pôr num lugar que, no lugar de julgar. Não se pode julgar alguém. O poder de julgar está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah está a dizer: não tire o defeito dos outros. Então, falando nisso, agora, aqui são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, como estamos a ouvir aqui, wala tajassasu, não ter defeito dos outros. A palavra wala, islam, gramaticalmente, é um imperativo para negar, que não puderam fazer isto. Agora, estamos a ouvir assim, falando nisso, agora, tem alguma parte também onde Nabi Karim, alayhi salatu wassalam, também nos ensina ou nos dá-nos cuidado sobre isso? Sim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith simples, que as crianças aprendem esse hadith como chama em madrasas, que Rasulullah sallam diz: man satara musliman, aquele que ocultar, aquele que esconder os erros do seu irmão muçulmano, aquele que ocultar e esconder os erros do seu irmão muçulmano. Tem 2 versões. Primeira versão vem: Satarahullahu yawm al-qiyamah. Allah vai esconder os seus erros no dia de Qiyamah. Imaginemos, nós estamos a ver num tempo em que todo mundo tenta esconder os seus erros. Se você repara para alguém,
ele tem um celular, por exemplo. Então a pessoa põe código. Então, qual é o objetivo daquele código? Ninguém pode descobrir o que eu faço. Mashallah, mashallah. E reparemos, a pessoa anda tapada, usa roupa. Por quê? Ninguém pode me ver nu. É um segredo. Sim, é um segredo. Né? A pessoa anda tapada, por quê? Porque ninguém pode me ver. Se a pessoa tem dentro do seu corpo, tem uma cicatriz, tem uma ferida, tem, como chama, o corpo não está bem. Se a pessoa usa uma roupa, o objetivo de usar aquela roupa é para a pessoa andar sossegada. Né? Então aqui você está a esconder o defeito que o corpo tem numa outra parte. Né? Então aqui o Rasulullah está a dizer que aquele que esconde os defeitos do seu irmão muçulmano, Allah vai esconder os seus defeitos no dia de Qiyamah. Nós se formos envergonhados em frente de 4, 5 pessoas, nós sentimos mal. Se nós formos aberto o nosso segredo em frente de 30, 40, 50 pessoas, simplesmente, a pessoa se sente como se todo mundo tivesse conhecimento do pecado que você fez. A pessoa já não anda à vontade, né? Agora, imaginemos o que é ser escondido, seu segredo, em frente do primeiro homem até o último homem que vir na face da terra. Né? Toda a nação estará lá. Então, aquele que for envergonhado naquele dia é a maior humilhação que a pessoa pode passar. Então, essa é a primeira versão. A segunda versão do hadith vem: Satarahullahu fi dunya wal akhirah. Allah vai esconder os seus erros, os seus defeitos aqui no mundo, assim como no akhirah. Isso significa, enquanto você estiver no mundo, Allah subhanahu wa ta'ala vai proteger, vai proteger assim de pessoas descobrirem os seus erros. Mas no dia de Qiyamah, também Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer o quê? Vai cobrir os seus erros. As pessoas não vão saber dos seus erros. Por quê? Porque você escondeu os defeitos de muito. Allah é que tem sua qualidade. Allah é que satar. Allah é que cobre. Allah é que protege. Né? Então, quando uma pessoa se mostra bondade, então Allah subhanahu wa ta'ala, quando a pessoa mostra bondade para alguém, Allah subhanahu wa ta'ala vê como uma bondade a dobrar para aquela pessoa. Mashallah. Com essas palavras de Sheikh Shuaib, nesse momento, nós vamos entrar a um pequeníssimo intervalo. Não mude de canal, fica aí. Nós vamos voltar com mais detalhes de Sheikh Shuaib a nos trazer aqui lições importantíssimas para minha vida, sua vida, meu irmão. Não passa a vida a pensar que és melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala porque você defamando o outro. Aliás, você quando faz um dedo apontando alguém que este é errado, esse não vale, esse é saduquizado, fica sabendo que 3 dedos voltam para si próprio. Então, aqui condições de Sheikh Shuaib a nos trazer aqui. Não mude de canal, mas voltaremos com mais detalhes. Assalamu alaikum. Allahu, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, amanna bi Rasulillah. La mawjuda illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah, la mashhuda illallah, la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, Allahu, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, amanna bi Rasulillah. जुद में वो है कुल में वो रंगो बू है कुल में वो
जुद में वो है कुल में वो रंगो बूह कुल में वो अफगानी कुल में वो अफगानी कुल में वो नकुमाती कुल में वो अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह बुलबुल तूते परवाना हरी के उसी का दीवाना बुलबुल तूते परवाना हरी की उसी का दीवाना कुमुरी किसका मस्ताना कुमुरी किसका मस्ताना कोरे कचूरे कचाना अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह मौला दिल का जंग जुरा कल्ब नूरे पाए जिला मौला दिल का जंग जुरा कल्ब नूरे पाए जिला दिल को करते आईना दिल को करते आईना जिसमें चमके ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह. Mais uma vez, caro telespectadores, voltamos à segunda parte, depois do intervalo, com Maulana Shuaib aqui, a nos trazer esta lição, esta aula muito importante para a sociedade, para o mundo em geral. Maulana apresentou aqui de uma forma alcorânica, apresentou outros elementos jurídicos do hadith do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Então, tem alguns exemplos na sociedade, será que isso acontece no nosso seio, onde viu, como viu? O que está acontecendo também no seio dos muçulmanos, será que isso acontece? Existem alguns muçulmanos também que comportam-se desse jeito? Ok, tá bom. Bismillahirrahmanirrahim, mais uma vez. Realmente, se nós formos a reparar na sociedade, também há um grande problema a esse respeito, né? Se, por exemplo, eu vou para a casa de um irmão muçulmano, por exemplo, chego em casa daquele irmão muçulmano, estou a fazer visita a ele, encontro ele, os filhos, o comportamento dele não vai de acordo com o Din. As filhas não vestem de acordo com o Islã. Então, a primeira coisa que a pessoa vai tirar naquilo, a pessoa sai daí depois de ver aquele cenário, então ele começa a comentar como que se ele fosse melhor, né? Número 1, ele primeiro vai dizer que, reparemos de casa de fulano, muçulmano parece que nem muçulmano. Olha a filha dele como se veste.
Então, ele vai se pôr num lugar superior e vai pegar outro, vai pôr no lugar inferior, né? Então, reparemos que a pessoa está a andar. Ele viu um muçulmano, por exemplo. Ele viu aquele muçulmano, na outra bilhar que lá nos proteja disso, ele está com bebida, né? Então, o que ele vai dizer? Que isso não é ser muçulmano. Isso não é ser muçulmano. Por quê? Porque um muçulmano, ele não pode identificar dessa maneira. Um muçulmano não pode cometer esse tipo de pecado, né? Então, ele está a julgar aquela pessoa por ter caído no erro, né? Então, quando a pessoa julga alguém, quando alguém acha uma pessoa inferior, automaticamente ele está a se pôr superior, né? Automaticamente ele está a se pôr superior. E aquela pessoa que se pôr superior, esse é um comportamento do Shaitan. Se nós formos a reparar qual foi o motivo que o Shaitan foi rejeitado por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah ordenou aos anjos que se prostrassem para Adam alayhi salatu wassalam, Shaitan não se prostrou. Quando Allah perguntou para ele por que você não se prostrou, ele disse: Ana khairun minhu. Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. Está a ver? Então, esse tipo de comportamento tem afetado muitas das pessoas. Então, quando alguém vê um outro a cair no erro, a pessoa fica satisfeita, né? Então, por exemplo, a pessoa viu que o casamento de um muçulmano houve dança, houve música. Normalmente, o que a pessoa deveria dizer? Subhanallah, que Allah perdoa, que Allah não faça com que eu caia no mesmo erro, né? Que Allah cubra a mim, a minha família, até no juízo final, para que nós não possamos cair nesse mesmo erro. E que Allah subhanahu wa ta'ala afaste também ele desse mesmo erro. Então, esse deve ser o nosso comportamento, né? Mas nós, em vez de me reparar dessa maneira, nós reparamos ao contrário. Mashallah, que nosso irmão nos trazer o comportamento como nós temos que pautar, não trazermos uma forma a pensar que somos superiores. Aliás, ele, como o nosso irmão Shoaib nos traz aqui, o Corão também diz isto. No Corão, se memória me falha, Surah Hujurat, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ninguém de vós deve desdenhar um povo ou alguém. É bem possível que o povo desdenhado seja melhor que você que desdenha. É bem possível que você este povo esteja a fazer um pecado que é perdoável e tolerável e você esteja a fazer pior que ele. Mas neste momento, como o nosso Maulana está nos interpretar aqui, a dizer que está a se sentir melhor. E sentir-se melhor, logo, vai se transformar em orgulho. E o orgulhoso nunca, Nabi Karim alayhi salatu wassalam, já jurou que ninguém vai entrar no Jannat enquanto tiver um nukta do orgulho. Um nukta do orgulho não vai entrar no Jannah. E orgulho é qualidade do kafir, é qualidade de Iblis que nós ouvimos aqui. E no Surat Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala jura que o kafir nunca vai entrar no Jannah até o pescoço do camelo que entre no buraco da agulha. Então, meu irmão, fica atento com o que causa isto. As pessoas sem emoções, as pessoas se emocionam demais, pensam quando fazem um trabalho islâmico, pensam que é muita coisa que já fez quando não fez nada, ainda não aprendeu a fazer nada porque está fazendo só para, às vezes, show off, ser conhecido. Isto não reflete. Vamos aproveitar do Maulana Shoaib a nos ensinar. Maulana, agora, nós queremos ultrapassar, a sociedade quer ultrapassar este problema. Podemos pactuar com esta parte que Maulana está a dizer aqui, fazendo doa, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve, Allah nos ajude. Nós podemos compactuar nesta parte? Uma das maneiras de a gente ultrapassar, número normalmente, nós aqui temos Rasulullah sallam deixou uma fórmula. Esse é um caminho que Rasulullah sallam deixou no hadith que eu recitei no princípio. Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. É um caminho que a gente temos que pautar por seguir. Porque se, por exemplo, a pessoa guarda o segredo dos outros, né? Se ele guardar o segredo do outro, é possível que a pessoa, reparemos, Rasulullah falou no hadith de Abu Daud, esse hadith está no Abu Daud, que man satara aurata mu'minin, aquele que ocultar os defeitos de um irmão muçulmano, aquele que esconder,
né? Então aqui vai فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَعُودَةً مِنْ قَبْرِهَا أو كما قال. É como se ele tivesse dado vida a uma mulher, a uma moça que foi enterrada viva, né? Nós sabemos muito bem que antigamente os árabes enterravam suas filhas vivas, né? Antes da vinda de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, o nosso comentador de hadith, o nosso mufassirin, eles explicam que o que tem a ver esconder os erros de um irmão muçulmano e a recompensa em tirar uma moça viva do seu túmulo. Então, eu explico da seguinte maneira, que a pessoa que foi enterrada viva, quando a pessoa vai encontrar ela viva, desenterrar ela, encontrar ela quando está viva, então, essa pessoa que desenterrou está a dar uma chance daquela menina viver novamente, né? Então, enquanto que a pessoa que encontrou uma moça, enterrou uma menina viva, então ele automaticamente está a cortar o período de vida da menina, né? Então, da mesma maneira, a pessoa escondeu o pecado, ou seja, o erro de um irmão muçulmano. Talvez ele é um responsável dentro da zona, talvez ele gosta de um mérito na sociedade, errou, falhou, temos que esconder, porque ele é ser humano. Então, o que acontece muito é que muitas pessoas pensam que o alim não pode errar, por exemplo. Se for alim, ele não pode errar. Se for o hafiz, não pode errar. Mas ele é ser humano. Então, um ser humano normal, qualquer ser humano pode errar. É claro que o alim tem que ser exemplo. Tem que ser uma figura que as pessoas possam reparar como um espelho. Tem que ser um espelho, né? Mas não podemos esquecer também que o alim é pessoa. O alim também é ser humano. Então, o que acontece? A pessoa, muitos de muçulmanos fazem corte, por exemplo. Eu posso levar nessa parte. O muçulmano faz corte. Corta esse lado, deixa a parte de cima, por exemplo. Então, ninguém vai julgar ele. Ninguém há de aproximar ele para julgar. Ninguém vai aproximar para quê? Para perguntar. Mas faz lá um alim. Faz um alim. Opa. Vai sair nas redes sociais, vai sair no Facebook, WhatsApp. Em todas as redes vai estar. Mensagens vão espalhar. Sabe? Molana de fulano fez punk, cortou um lado, deixou um lado. Mas tem muitos muçulmanos que estão dentro dessa prática, mas ninguém condena. Ninguém condena. Por quê? Porque acham que a alim é malaica. A alim não é malaica. A alim não é anjo. A alim também é um ser humano igual. Então, quando a pessoa falha, a pessoa tem que esconder. Você põe-se no lugar dele. Isa ibn Maryam, conhecido como Jesus Cristo, ele disse que não olhem para os pecados dos outros, não olhem para os erros dos outros como se vocês fossem piedosos, né? Não podemos olhar para o erro dos outros como nós fôssemos piedosos. Por quê? Porque nós também temos nossas próprias falhas. Exatamente. Então, o único caminho que a gente tem que optar é a gente reparou, você calou, escondeu, faz doar para aquela pessoa. Reparou, você esconde, faz doar para aquela pessoa. Então, a pessoa vai estar a ganhar essa recompensa. E atenção, no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz que aquele que difamar a um irmão muçulmano, aquele que ir tirar erro de um irmão muçulmano, um pecado que ele já cometeu no passado, né? E talvez já fez toba, ele não vai morrer. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala não vai dar ele a morte antes que ele venha a cometer o mesmo pecado. Allah Akbar. Mashallah, caro telespectador, estamos aqui com uma conversa tão linda como lá na Shoaib. Esperamos para si também aí. Precisamos, sempre pedimos nós suas perguntas, pode lançar, vem lá nosso órgão ali da ANS TV, faça suas perguntas. Nós estaremos no próximo programa, como lá na Shoaib também, a trazer outros temas. Se tiver perguntas que não percebeu melhor, para não errar também, não é? Pode lançar a pergunta. Nós temos aqui o Molana Shoaib na nossa posse, ele vai vir, vai interpretar, vai explicar isso de uma maneira afável. Creio que nós conseguimos aproveitar a lição de hoje, uma aula muito forte. Você, meu irmão muçulmano, minha irmã muçulmana, se sinta submissa à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Não se sinta de juiz, com palavras de Molana Shoaib. Não se sinta a pessoa que aparece aqui a julgar, porque você também é sujeito do erro. A sua criação é uma criação humana. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. A criação do ser humano é uma molécula chamada defeito. Este defeito pode ser diferente. Você tem um defeito, outro tem defeito. Então, seu defeito não é tão inferior ao defeito dos outros. Então,
se comporta como muçulmano, porque ser muçulmano é acreditar que temos um único juiz, Malik Yawmiddin, que é o juiz do dia, do juiz final. Esse é o nosso juiz que nós acreditamos nele. Jazakumullah, Maulana Shuaib, vem mais sempre para cá, trazer-nos aulas como esta. Meus telespectadores vão consumir esta aula e nós estamos gratos pela sua presença. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passe bem.